Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, Como se conduzir na caminhada. O texto áureo está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, e o versículo 5, e está escrito assim: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Verdade prática: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 5 a 17, 15 a 17. A nossa lição tem alguns objetivos e o primeiro deles é apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. Segundo, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. E 3, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Hoje está comigo aqui o presbítero Wellington, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui do Tempo Central, e também o professor Joás. Irmãos, bem-vindos, estamos diante de uma lição muito boa, é a 4ª lição do trimestre, e nós estamos seguindo firmes aí na carreira que nos está proposta. Bem-vindos. Estamos juntos aí, mais uma lição, né? Uma sequência muito boa. Nós falamos na lição anterior sobre o céu, né? Nosso alvo, nossa jornada é em direção a esse lugar onde Deus está de forma plena, né? De forma até visível, né? E assim, nessa jornada para o céu tem algumas coisas que exigem de nós uma postura diferente, né, da que a gente tinha antes de andar com Cristo. E aí essa lição de hoje é para tratar sobre isso, algumas virtudes que são necessárias, algumas condutas que são próprias, né? Então vai ser uma lição muito boa. Com certeza. E a gente já vem de uma sequência, né, de trimestres muito proveitosos, né? Quer dizer, a gente está saindo de um trimestre e entrando em outro, e os assuntos estão muito atuais, e esse não será diferente, né? Muito boa a colocação aqui dessa lição, né? Como se conduzir na caminhada. Como é que a gente deve, né? E isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, pastor? Verdade. Como é que a gente caminha aí nessa jornada que é a vida, né? Vamos dar uma situada nessas lições aqui então. Primeiro nós falamos aí o início da caminhada, quando nós começamos lá no início da nossa fé. Depois nós tivemos que escolher entre a porta estreita e a porta larga. Ou seja, nós começamos a caminhar na nossa vida, nos deparamos com a mensagem do Evangelho e nos foi proposta a porta larga ou a porta estreita. Escolhemos a porta estreita ou a larga, né? Mas escolhemos uma delas. E o objetivo final dessa porta estreita é o céu. Da porta larga, nós falamos na lição anterior também, que é o inferno. Não tem como discutir, não tem 3 opções não, são 2. E agora, a lição de número 4, nós estamos nessa caminhada. Então nós vamos ver agora como o cristão deve se portar nessa caminhada até chegar ao céu. Primeiro nós falamos do objetivo do cristão, que é o céu. Agora nós vamos falar qual é a nossa trajetória, nosso caminho para nós chegarmos no céu, que é o nosso objetivo final. Acho que eu amo essa didática da EBD, tá? Eu fico pensando o seguinte, né? Nessa caminhada, professor Joás e pastor, eu penso o seguinte, que acho que o objetivo de Deus não é que a gente se converta e vá para o céu, né? Assim, não é nos levar para o céu, porque é de imediato, porque senão você se converteria e já te levaria, né? Mas é justamente o contrário, né? Você se converte para ficar aqui, para continuar, para dar sequência nessa caminhada até chegar o seu dia de partir daqui. Mas enquanto isso, é a caminhada. E nessa caminhada é que a gente precisa entender como é que ela é feita, né? Até para a gente chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas não é, né? Eu converti agora, e o meu objetivo, eu acabei de me converter e vou para o céu. Essa caminhada ela começa com o desenvolvimento da fé, né? Ela começa com a produção da fé no coração do cristão. E essa fé, ela precisa ser exercitada. E o cristão, ele, na medida que vai caminhando com Cristo, né, nessa jornada para o céu, ele
faz uma caminhada de desenvolvimento, né, com Cristo. E aí, desenvolvimento, a própria palavra diz, né, vai exigir do cristão deixar de se envolver com algumas coisas, né, deixar alguns envolvimentos que são próprios da sua trajetória antes de conhecer, antes de encontrar com Cristo. Então, essa jornada de fé e desenvolvimento é essa trajetória que está proposta aí para o cristão, né? Então, algumas coisas vão precisar serem deixadas, né? Algumas coisas vão precisar serem renunciadas, e senão o cristão não vai conseguir continuar caminhando, continuar, né, indo adiante nessa sua trajetória até o caminho do céu, né, até o céu. Muito bom. E há um propósito isso também da nossa caminhada, né? Os anjos não vão descer do céu e pregar o evangelho aqui na terra. Isso é papel da igreja. Então, por isso, essa postura aí dessa caminhada em constante mudança, em constante santidade, né? Porque a gente começa num nível e a ideia é cada dia ir melhorando. E com isso a gente vai caminhando e vai ganhando outras pessoas para Cristo. Bom, nós já demos a introdução aqui na nossa lição. Quero convidá-los para a gente já começar no capítulo 1, exatamente também para a gente aproveitar e remir o nosso tempo. A palavra-chave dessa lição é conduta na nossa caminhada. Capítulo 1, o padrão da conduta na caminhada cristã. Ponto 1, Jesus como nosso padrão de conduta. Ponto 2, fazendo a vontade de Deus. E ponto 3, uma vida cristã bem-sucedida. Eu vou ler alguns parágrafos aqui, a gente entra no comentário do capítulo em geral, até mesmo para a gente ter uma visão ampla aqui do assunto. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nessa caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida? É uma pergunta. Há um padrão que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida? A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. Então aqui nós vemos que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Então ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão e ele espera isso de nós. Ponto 2, fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada dessa vida, fazendo sempre a sua vontade. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos seus discípulos, Pai Nosso. E aí ele faz uma recomendação que nós devemos buscar a vontade do Pai. E ponto 3, uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Então, nós temos 3 subtópicos aqui, presbítero Ed, professor Joás. Jesus como nosso padrão de conduta, ele é o nosso modelo. Tem pastor que nós podemos espelhar? Tem. Mas Paulo escrevendo aos Coríntios 11, ele fala, 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Cristo é o nosso modelo. Ponto 2, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Cristo mesmo deu exemplo, fazendo a vontade do Pai. E ponto 3, se Cristo é o nosso padrão e se nós fazemos a vontade do Pai, nós teremos uma vida bem-sucedida. O Senhor, ele chegou a dizer isso de forma bem clara, né? João 13,15, ele disse, eu estou fazendo para que vocês aprendam comigo e façam como eu estou fazendo, né? O apóstolo Paulo, quando lá no capítulo 4 da carta aos Efésios, ele corrige os Efésios de uma série de situações, aí, uma série de condutas que eles andavam tendo, e ele fala, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então, claramente vê-se um modelo, né? Cristo é o nosso modelo de conduta, né? De postura. O mesmo apóstolo escrevendo aos Filipenses 2,5, né? Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, até a maneira de sentir, né? Até as nossas emoções mais profundas, mais internas, devem se espelhar no modelo de Cristo, né? Ele é o nosso maior exemplo, nossa maior referência. Primeira carta de João, né? Verso 6 do capítulo 2, quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou.
Então, se eu digo sou cristão, a minha vida deve refletir isso, a minha trajetória, a minha caminhada, o meu modo de andar, de pensar, de falar, de vestir, de agir, de reagir, deve refletir o caráter de Cristo, né? A mesma postura que Cristo tem. E a gente só conhece de Deus e só conhece de Cristo pela sua palavra, né? Então, talvez o principal objetivo do crente em conhecer a Cristo, a Deus, é o manuseio da sua palavra. Então, quanto mais perto da palavra ele está, mais ele vai conhecer como Cristo andou, como Cristo fez, e como fazer e como não fazer. Então não dá para seguir esse modelo se eu não tenho contato nenhum com a palavra. Exatamente. Porque é as Escrituras que revelam o Cristo, né? E o modelo hoje do mundo, quando eu estou falando mundo, eu estou falando sistema, eu não estou falando de pessoas, mas eu estou falando do sistema que rege o mundo, é totalmente contrário ao padrão bíblico. Por isso há uma crítica muito grande à palavra de Deus, há aqueles que dizem que a palavra tem que ser atualizada, outros que acham que a palavra não é a palavra verdadeira de Deus. Então sempre tem essa oposição. Isso não é agora também, né, professor? Isso não nasceu ontem, né? Por isso essas recomendações todas, parece que foi Tiago, né, o mais prático aí dos escritores do Novo Testamento, diz que Cristo, em tudo que ele fez, ele nos deixou exemplo, para que nós imitássemos, né? Seguíssemos as suas pisadas. Ele pisou aqui, eu também, né? Ele fez assim, eu também. Então, esse modelo é bem claro. E assim, nós estamos entre professores, né? Professores costumam medir os alunos, costumam provar, né, os alunos, e não fazem isso sem um gabarito. Se você aplica uma prova, né, como é que você vai saber qual resposta é a correta? O aluno respondeu todas as perguntas. Como saber se todas as respostas estão corretas? Olhando para o gabarito. Então, como saber se eu ajo bem, se eu falo bem, se eu me conduzo bem nessa minha trajetória, né? Olhando para o modelo, né? O nosso modelo é Cristo. E tomar forma do mundo querendo servir a Deus não vai funcionar. Tem uma sinopse aqui do ponto 1 aqui. Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. E ainda a continuação. O cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade. É totalmente oposição à palavra de Deus. É oposto, mas é necessário para nós, né? Qualquer cristão que tem esse objetivo do céu, logo ele vai abrir mão dessas coisas que nós acabamos de citar aqui. Senão tem alguma coisa errada, né? E sempre é com nós, não é com Deus. Exatamente. E aqui o apóstolo Paulo vai falar lá na carta dele aos Romanos, né? No capítulo 12, não, cuidado com a forma, né? Não entra nessa forma aí, porque fatalmente vai dar errado, né? Não vos conformeis com este mundo. Não entra nessa forma que o mundo tem. Enquanto o sistema tem preparado. Porque se a gente entrar nessa forma aí, com certeza a caminhada não vai ser das melhores. Para a gente fechar esse bloco aqui, presbítero professor Joás, quando a gente fala que Cristo é o nosso modelo, nós podemos tomar exemplo de tudo na vida de Cristo enquanto homem, enquanto ser humano. Sendo Deus, não precisa, isso aí dispensa comentários. Mas eu estou falando sendo homem. Jesus veio, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, deu exemplo de como perdoar os inimigos, de como amar os inimigos, de como viver o verdadeiro evangelho, não o evangelho falso, né? Ele quebrou muitos paradigmas da religiosidade dos fariseus, e a gente sabe disso, né? Tem exemplo aí em João 8, que os fariseus queriam apedrejar aquela mulher, e ele pôs por terra o velho paradigma da religiosidade, já começaram ali errando. Enfim, ele trouxe clareza, luz a algo que já estava escrito, mas estava deixando de ser praticado. Então, quando nós falamos que Jesus é o nosso modelo, nós estamos falando em tudo. Está certo isso mesmo? É assim mesmo? Vamos dar mais alguns exemplos para quem está em casa ouvir a gente aí. É em tudo e é acima de tudo, né? O evangelho que muitas vezes é pregado hoje, né, apresenta um Jesus muito avesso ao Jesus das Escrituras, né?
a figura histórica, né, do Jesus que é descrito aí nos evangelhos. E assim, parece que até é bom para o meu status, né, dizer que sou cristão hoje em dia, está na moda, né, ser cristão. E assim, quando a gente olha para o próprio convite de Jesus, Jesus convidava as pessoas para segui-lo, né? E assim, ele convidou aqueles apóstolos e tinha muita gente seguindo, uma multidão sempre seguindo. E assim, naquela multidão ele sabia que tinha gente seguindo só por causa do pão, só por causa dos milagres, né? Nem foram convidados mesmo, né? Mas é fato, ele convidou pessoas a segui-lo. E, assim, o seu convite, se você ler Lucas 14, por exemplo, a partir do verso 25, ele não romantiza esse convite. E, assim, isso joga por terra todo esse cristianismo barato que a gente costuma ver desse comentário que nós estamos falando aqui, né? E, assim, ele diz que se você não ama acima de qualquer coisa, né? Ele chega a envolver família, né? Aquilo que é objeto primário de nosso amor sempre, né? A família. Ele coloca ali, se você ama mais do que a mim, você não serve para ser meu discípulo, para me seguir. Não serve para me seguir, né? E ele fala, se você quer moleza também não serve. Se você quer moleza, você tem que tomar a sua cruz, né? Tomar o meu fardo que é mais leve, né? E me seguir. Aí você pode ser meu discípulo. Então não tem esse romantismo de um evangelho barato que é pregado hoje, né? Envolve renúncia, envolve sacrifício, envolve priorizar ele, que é o nosso modelo, em tudo, né? Em tudo, não é priorizar só para onde me convém. E acima de tudo, né? Você frisou isso muito bem. E a caminhada diária, né? Todo dia. Todo dia. A caminhada diária. E parece que é algo sem muita importância você dizer isso, mas a caminhada com Cristo ela é diária. A gente vence quando levanta e quando o dia termina, né? Quando o dia termina, se você permaneceu, né, na presença de Deus, você tem certeza que você passou o dia porque Deus esteve ao seu lado e com aquela certeza, com aquela convicção da sua fé, é mais um dia. Porque no outro dia vai começar tudo de novo. É outra caminhada, né? É mais pedrada, é mais coisas que se apresentam diante de você para te desviar do caminho, para te tirar da caminhada, né? E a gente continua ali, né? Todo dia é uma vitória. Eu penso muito assim, sabe? Quando você chega no fim do dia, que eu deito e eu posso agradecer a Deus pelo dia, é uma vitória que a gente obteve. E é muito legal isso que você acabou de falar, presbítero Ed, porque o capítulo 3 vai falando vencendo os dias maus. É um dia por vez, tá? E vigiar mesmo constantemente em todos os quesitos da vida. Bom, se falando dessa palavra conduta, a gente precisa entender que nós temos um modelo, temos um padrão. E o melhor modelo a ser seguido, o melhor padrão a ser seguido, repito, é o modelo de Cristo, a conduta de Cristo. Tem muitos que se aventuram hoje a exibir um padrão aí, mas totalmente fora daquilo que nós chamamos de evangelho, daquilo que nós conhecemos como a palavra de Deus. Não deve nem ser seguido, né, professor? Com certeza. Tem coisa que tem coisa que não merece nem a nossa atenção, né? Se é guiado por Cristo, se segue a Cristo, né, e procura imitá-lo, aí é alguém que merece ser observado mais de perto, precisa, né, porque eu preciso aprender como seguir Cristo mais de perto, como obedecer a Cristo de verdade, como caminhar com Ele. E aí tem pessoas que já fazem isso há mais tempo e fazem com constância, né, são persistentes, são fortes, né? E assim, tem muito para nos ensinar. Então, o que acontece é que a gente, às vezes, prefere o caminho mais fácil, né? Alguém que aparentemente tem muito sucesso, né? E aí a gente já toma como parâmetro e a gente nem sabe se realmente, se no dia a dia, se de verdade anda com Cristo mesmo, né? E a gente já toma como referência.
A pergunta foi proposital. A pergunta foi proposital, até mesmo porque hoje Jesus falou que nos últimos tempos iriam aparecer muitos falsos cristos e que teriam muitos seguidores. Mas isso deve ser repudiado pela palavra de Deus. Nos últimos dias haveriam pessoas que amontoariam para si. Então tem um monte, né? Amontoariam para si, né? Gente desse jeito. Mas se eu tiro do evangelho as dificuldades e eu deixo só as facilidades, o número de seguidores vai aumentar bastante. Você concorda? Só não tem evangelho. Só não tem Só não tem o evangelho verdadeiro. Mas se eu tiro as facilidades... Dá uma segurada aí que nós vamos para o segundo bloco já e nós vamos falar do segundo capítulo aqui da nossa lição, essa lição boa e maravilhosa, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta com o seu ADEC TV e nós estamos hoje no quadro Lições Bíblicas, falando da lição de número 4, como se conduzir na caminhada. Eu estou aqui hoje com o professor Wellington, que é o nosso professor e superintendente aqui na nossa ADEC Central, também o professor Joás, que é um professor de classe da nossa EBD aqui no Tempo Central. E nós vamos para o capítulo 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Prudência é uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Então, nós já temos aí um norte do que é a prudência. E sabedoria dispensa comentário, né? Vem de Deus, vem do alto, e Deus a dá a quem o pede. Então nós vamos ver agora o que fazer, como fazer e por que fazer, né? Primeiro, o que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor. Segundo, uma caminhada sábia. E terceiro,
uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui nos deteremos na segunda parte, em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão nesse mundo. Nesse capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Em Provérbios 9:10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. Eu li esse parágrafo um pouquinho maior, o professor Joás e Preto, exatamente para a gente entender o que é prudência e como o cristão deve andar em prudência. É fantástico isso aqui, tá? A tradição cristã e filosófica, né, a teologia, ela aponta para algumas virtudes, né, que seriam essenciais para essa trajetória do cristão, e fala-se das virtudes cardeais, né, que é a prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça. E desses, a mais top aí, uma que é essencial é a prudência, né, porque sem prudência o sujeito não tem as ferramentas para agir bem, né? Ele não tem as ferramentas para medir as escolhas e tomar uma escolha acertada, tomar uma direção acertada. Então a prudência, ela das virtudes cardeais é a mais essencial, porque as outras estão de certa forma ligadas a ela, né? Você será forte se você for prudente, você será justo se você for prudente, você será temperante se você for prudente, né? Então a prudência, que é irmã da sabedoria, né, que é amiga da sabedoria, ela é a capacidade para agir bem em qualquer situação, né? Tomar decisões acertadas, qual seja o caminho que está à sua frente. Então é uma virtude essencial. E tanto, né? Uma virtude essencial. O prudente analisa sempre, né? Sempre, né? Não é precipitado, né? Não. A ideia é essa, né? A ideia de prudência é ter o cuidado, né? De que na caminhada o que vem para te tirar, né? Você ouve, está certo ou está errado? Não tem preguiça de analisar, Exatamente. de pensar, de Estudar, de buscar. Esperar, de né? ouvir, de olhar atentamente para as coisas. Jesus falou isso, né? Pra gente ser prudente como a serpente, simples como a pomba, né? Simples como a pomba e prudente como a serpente. Se a gente analisar essas características aí de saber a hora certa de agir, de em alguns momentos se recolher, eu acho que isso é essencial para a vida do cristão. E tem muita gente que falta prudência, gente. Vocês conseguem observar isso aí? Se for pra gente, eu não vou falar citar pessoas, né, mas de atitudes de pessoas imprudentes. Ó, eu fico às vezes preocupado com aquelas pessoas que não têm a firmeza na fé que deveria ter. E aí isso é falta de quê? Falta de prudência, falta de cuidado, porque ouve de tudo, mas acaba não retendo o que é bom, na verdade, né? E aí ele é levado por aquilo que a Bíblia chama de por ventos de doutrina, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque ser prudente no ouvir o que está sendo, né, falado por todos, porque hoje muita gente fala. Você tem internet que fala nos montes, você tem televisão que fala, você tem tanta informação que vai chegando toda hora, todo tempo, que você precisa ser prudente, ou seja, cuidadoso com as informações que estão chegando. E mais uma vez, né, como é que eu vou saber se isso é certo ou se isso é errado? A palavra. Essa é a nossa âncora, é aqui que eu pauto a minha decisão. Então, para eu ser prudente nisso, eu preciso conhecer aquilo que eu estou afirmando que é a minha fé. Legal. Professor, se a gente estivesse conversando com um policial rodoviário federal, eu vi uma notícia há um tempo atrás, isso foi de um estado e de um período, tá? Aconteceu um período que aconteceu muitos acidentes. Vamos dar um exemplo, carnaval, esse feriadão de carnaval, de Semana Santa, acontecem muitos acidentes nas nossas estradas, principalmente aqui no interior de Minas, são estradas perigosíssimas, sem acostamento, mas cerca de 80, 85% dos acidentes, quase a maioria esmagadora, é por imprudência no trânsito. Ou seja, falta de prudência no trânsito. Quando a gente traz isso para o mundo espiritual e traz para a nossa caminhada, a maioria dos nossos pecados, a maioria das coisas que nós cometemos de
conhecerem a palavra de Deus, também é por falta de prudência. O manual existe, né, professor? Lá, quando vai tirar a carteira, tá lá o manual para você estudar, não tá? Como você deu o exemplo das estradas. Do gabarito, né? A gente tem um modelo perfeito de homem, né? De ser humano, e assim, a gente tem um manual perfeito também, né? De como o ser humano funciona, né? A Escritura, né? Se você olhar para o Salmo 1, como que é feliz, como que é abençoado, que é plenamente alegre em tudo que faz, né? Um homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? E tem até uma garantia aí nesse salmo de que tudo que ele fizer vai dar certo, será abençoado, vai prosperar, né? Então, nós temos um manual, né? Igual o código lá do Detran, o código de trânsito aí, né? Para não errar no trânsito, nós temos um manual para não errar na vida, né? E assim, o quanto desse manual nós conhecemos e o quanto do que nós conhecemos desse manual nós estamos aplicando na nossa trajetória, né? Porque a gente já falou aqui da prática, né? do Tiago, né? Ele fala que a gente não deve ser só ouvinte, mas praticante da palavra, né? Então, é o que vai nos garantir o sucesso na trajetória, né? E vai nos garantir o acesso a essa prudência aí, essa sabedoria, é justamente a Escritura, né? 2 pontos aqui, professor. Vamos correr com o tempo aqui, que o nosso reloginho não para. Ponto 2 e o ponto 3. Não andeis como nécios e andeis como sábios. O primeiro é não andar como nécio. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios. O adjetivo azofos traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Olha que coisa. Mas como sábios. O que é o sábio? Né? A gente não deve ser nécio, ou seja, nós não devemos ser insensato, tolo, ignorante e embotado. Mas como sábio. O sábio, isso vem do grego sofós, que é uma pessoa hábil, uma pessoa perita, uma pessoa observadora, e podemos até falar da vida desse cristão, que é sábio, uma vida cheia do Espírito Santo. Então nós temos 2 recomendações. Primeiro, não ser nécio, não ser tolo, e segundo, ser sábio, ser um perito. E aí, de novo, nós voltamos no manual. Alguém que conhece vai ser perito. Alguém que não conhece não vai usar para ser perícia. Vai ser tolo. Se qualquer caminho serve, né? Nós estamos falando do tolo. Mas se eu quero o caminho estreito, o da porta estreita, o caminho do céu, então eu tenho que ser prudente, eu tenho que analisar as coisas que estão no caminho, né? Eu tenho que medir os passos, né? Eu tenho que medir as coisas, analisar tudo que eu ouço, tudo que eu falo, tudo que eu vejo, né? Todas as minhas interações. Tem que ser analisado de acordo com o manual, né? E assim, é esse manual que nos garante essa prudência, que vai até nos fortalecer, né? Para continuar caminhando, né? Quem tem o costume de caminhar, de correr, né? Tem uma certa prudência para fazer isso de forma perfeita, né? Você não come qualquer coisa de qualquer jeito, não se alimenta de qualquer jeito, não se comporta no seu dia a dia de qualquer jeito, né? Você cuida do seu alimento, do seu vestuário, do seu descanso, né? Do seu sono. Tem uma série de cuidados que quem pratica esse tipo de esporte, né? Caminhada, corrida, né? Precisa ter. E assim, a nossa trajetória para o céu é a mesma coisa, a gente precisa ter cuidado, né? É isso que está no texto, tanto da leitura bíblica quanto o texto áureo, né? A gente precisa ver com prudência como a gente está andando, né? O como importa. Não é importante só para onde nós estamos indo, que é para o céu. Não é importante só aonde, né? O caminho estreito, da porta estreita, né? É importante também como eu estou me conduzindo nesse caminho. E diante disso aí, professor, tem uma citação aqui da apóstolo Paulo, diz assim: vede prudentemente como andais. Eu não preciso que o pastor me vigie 24 horas por dia, mesmo porque ele não tem nem condição de fazer isso. Não tem ninguém para ficar me vigiando
para saber como é que eu estou andando. A Bíblia já me deu esse conselho, né? Vede prudentemente como andais nessa caminhada. Como é que eu estou andando nessa caminhada? Né? Então, assim, é o eu com Deus, é o eu com Cristo. Então, se eu tenho a convicção de que Cristo caminha comigo, então eu posso ir, eu posso falar, eu posso ouvir e eu posso ver, sem nenhum problema. Então, isso não vai tirar a minha comunhão. Por quê? Porque eu estou andando prudentemente. Então, não preciso que ninguém me vigie. Eu caminho porque eu tenho convicção de onde eu quero chegar. E faz isso com muita prudência, né? Vamos lá, gente, fechando a nossa lição de hoje aqui, vencendo os dias maus, corri para a gente chegar aqui, e nós temos 3 subtópicos aqui. O primeiro é remindo o tempo. Esse remir o tempo aqui aparece no versículo 16 de Efésios 5 e apresenta o verbo remir como tradução do grego exagorazo, e ele possui 2 sentidos: redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, e segundo, comprar para uso próprio. Olha que legal. Então, quando fala remindo o tempo, nós estamos pagando o preço ou adquirindo aquilo ali. Para quê? Para estarmos atentos em relação à volta do Senhor, que é o tópico segundo. E o terceiro, para a gente fechar aqui, a gente comenta e fecha aqui, porque os dias são maus. E esses dias maus, eles exigem muita coisa. Olha o que diz. Outra expressão que chama atenção são os dias maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristãos, aproveitando o tempo para fortalecer a nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Olha que legal quando a gente analisa nessa ótica aí de remir o tempo, analisando a volta do Senhor e sabendo que estamos num mundo onde o sistema é mau, é corrupto e corruptor. O pastor comentou agora há pouco sobre perícia, né? Um perito tem uma conduta que é muito peculiar, né? É só o perito que faz um negócio assim. Se você der uma tarefa para ele, e ele, digamos que ele analise a coisa e perceba que para executar aquela tarefa ele vai gastar um tempo X, 20 minutos. Né? Ele, desse tempo X, digamos 20 minutos, né, desses 20 minutos, ele vai se empenhar, digamos, em 15 minutos, né, estudando, avaliando, observando como ele pode fazer aquilo melhor. E aí ele vai executar. Né? Ele vai executar com precisão, com rapidez, com eficácia, porque ele estudou o movimento. Então é isso que a gente chama de perito, né? Alguém que tem esse nível de conhecimento. E assim, para a gente chegar nesse nível aí, né, que está no ponto 3, parece utópico, elevado demais, as ferramentas já estão disponíveis. Nós já falamos aqui do modelo, já falamos do manual. E assim, a gente lembra de Josué, por exemplo, né? Lá no começo do livro dele está narrado isso, né? No começo de Josué. O povo de Deus está no limiar da terra prometida e Josué é um sucessor, né, de um profeta que não teve outro igual, né, na história. Então é um moço em posição de liderança e difícil, uma posição difícil. E aí ele vai ouvir a voz de Deus e o que Deus chega dizendo para ele é: seja forte, seja corajoso. Parece algo muito estranho, né? Mas assim, Jesus agiu da mesma forma com os seus discípulos e age conosco. Ele não nos exige nada que ele não demonstre como fazer, que ele não nos capacite, nos dê a ferramenta que a gente precisa para fazer. Então, quando ele diz, não se abale, né, seja forte, ali o sentido é esse: não se abale, não perca a compostura, não perca a estrutura, né? Fica firme aí, não tenha medo, não se atemorize, não vá se acovardar. Né? E aí, na sequência, o próprio Senhor diz como fazer isso. Né? Que as palavras desse livro estejam sempre na tua boca.
para que você haja sempre de acordo com elas, né? E você seja bem sucedido em tudo que você fizer, né? Então, Deus exige dele força, estrutura, coragem, mas Deus diz como, da onde isso vai vir? Vai vir da sua palavra, vai vir do seu livro, né? Vai vir da própria presença dele conosco, né? No caso do cristão. Então a gente já tem as ferramentas, já tem as promessas que são extremamente confiáveis, né, das palavras dele, e já tem ele conosco através do seu Espírito que está dentro de nós, no meio de nós, né? Então a gente tem ferramentas até do nível das ferramentas que Josué tinha, e a gente pode ter a mesma conduta que ele nessa trajetória aí. Muito legal. Que os dias são maus, né, professor? E a vantagem é que a gente tem agora o contato direto, né? Pois é. A gente não precisa mais do sacerdote, do sumo sacerdote, do sacrifício, enfim, né? Desde que o véu foi rasgado, a gente tem acesso direto, né? Então a caminhada fica um pouco mais leve, né? Fica mais tranquila. E ao mesmo tempo mais responsável. Responsável, né? Com certeza. De forma individual, né? E a gente precisa ter essa consciência. Mas que fica mais fácil, a tempo real, tem acessibilidade ao céu, a Cristo e essas ferramentas, é legal demais. Não precisa de intermediário, né? Bom demais. Alguma observação, professor? Para a gente fechar a nossa sessão? É isso. Tranquilo. Tranquilo? Eu quero fazer um convite a você que está em casa a participar com a gente aí. Aproveita aqui a pessoa do projeto, que é o nosso superintendente, está com a gente aqui na nossa lição, aqui no Centro Central, qualquer congregação nossa aqui espalhada por Caratinga, os municípios próximos aqui. A DEC Campo de Caratinga, você é o nosso convidado a estar em qualquer uma das nossas igrejas aos domingos de 8 às 10 da manhã para estudar a Escola Bíblica Dominical, a lição da EBD, que é a maior escola do mundo. Obrigado pela companhia, Deus te abençoe. Voltaremos na próxima semana com a lição de número 5, que nós vamos estudar os inimigos do cristão. É uma lição muito boa. Te aguardamos até lá. Deus te abençoe. Forte abraço.